da seleção para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Recuperado de uma lesão no joelho, Neymar já voltou a jogar, mas ainda não está na melhor condição física. Já o atacante do Real Madrid, Rodrigo, alegou desgaste mental na reta final de temporada e comunicou à comissão técnica que preferia não ser convocado agora. Apesar de não estar na primeira lista, Ancelotti reforça que Neymar segue nos planos para o esquema pensado por ele na seleção. Neymar está saindo agora de uma lesão, voltou a jogar há pouco. Todo mundo sabe que Neymar é um jogador muito importante. Hoje em dia, muitos jogadores que estão lesionados que não podem estar na seleção. No caso específico de Neymar, obviamente, contamos com ele na sua melhor versão. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. Nós, a CBF, o Neymar, temos todos o mesmo objetivo, que é estar pronto para o Mundial. Conversei com ele hoje de manhã para explicar isso e ele está totalmente de acordo. Entre os 25 convocados estão 7 jogadores que atuam no Brasil. O Diogo já trouxe aí a lista e o Carlo Ancelotti disse que pretende passar mais tempo no Brasil para acompanhar a estrutura do futebol brasileiro e assim analisar mais nomes selecionáveis. Os
mais conhecidos de Covid, Rublev, muita gente boa hoje. Quem não jogou ontem pela primeira rodada vai jogar hoje. Sim, é alternado, né? Então, tem nas primeiras já rodadas. começa a segunda rodada e por aí vai. Bom, 5 horas e 41 minutos. Deixa eu fazer um registro aqui também, para o CAP Executivo, que está com inscrições abertas até o dia 1º de junho, ou seja, domingo agora. O CAP Executivo foi criado há 15 anos, é uma parceria da FIA com a ABA, que é a Associação Beneficente AMB. A finalidade é de capacitar executivos que estejam desempregados pelo menos há 4 meses para ingressarem no mercado de trabalho ou desenvolverem o próprio negócio. Os participantes frequentam 252 horas aula ao longo de 2 semestres, no mesmo corpo docente de todos os programas de MBA da FIA e com 100% de bolsa patrocinada pela Fundação, pela ABA e pelos próprios professores que aceitam receber apenas parcialmente o valor da hora-aula. A média de aproveitamento tem excedido 75%, avaliado no final das aulas de cada turma. Para você ouvinte se inscrever, é só entrar no site da FIA Business School e por lá estarão disponíveis todas as informações. É só você colocar fiaonline.com.br e entrar lá para se inscrever no CAP Executivo. É uma iniciativa para devolver os executivos ao mercado de trabalho, uma iniciativa muito bacana. 5h43, um abraço para o nosso ouvinte Luiz Carlos Seguinte Júnior, que é médico veterinário de Jundiaí. Olha, não temos problema não, não estamos sabendo não, viu, Luiz Carlos? Também o José Carlos de Oliveira, sempre na nossa escuta. E um abraço também para outro ouvinte assíduo, que é o Rogério Lucato. Ele lembra que a música Eva foi gravada inicialmente pela Ivete Sangalo, quando ela ainda era da banda Eva, né? Eu até procurei aqui, viu, Rogério? 1997. Tá bom? Obrigada pela lembrança. 5h44. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre. Aldo Vale. O Grêmio ainda sonha em ter a melhor campanha do Grupo D na Sul-Americana. Com 9 pontos, o tricolor imortal precisa vencer o Sportivo Luquenho em casa na última rodada e torcer pelo tropeço do Godoy Cruz, que também joga em casa contra o Atlético Grau. A boa notícia é que, mesmo que isso não aconteça, o Grêmio já tem vaga garantida, pelo menos nos playoffs. Já o Vitória, ocupando a segunda posição do Grupo B, está embolado na briga pela repescagem, com Defensa e Justiça e Cerro Largo, todos com chances. O time baiano pega o líder isolado do grupo, Universidade de Quito, fora de casa, enquanto Defensa e Cerro Largo se enfrentam na Argentina. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom. Por seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom. Com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom. Com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. O pulo do gato. Litoral marcou 5 horas e 45 minutos. Lá de saúde aqui no Gato, alta no número de casos de febre amarela fora da Amazônia. Uma preocupação das autoridades de saúde em todo o país, doença que é transmitida através da picada de mosquitos infectados e causa inicialmente febre e dores pelo corpo. Os sintomas também são comuns em outras infecções, mas a evolução do quadro clínico pode levar os pacientes à morte, como destaca o infectologista Adelino de Mello. Começa a ter então sinais de alteração do fígado e aí começa a ter icterícia, né, que é ficar amarela, e outras questões como sangramentos são possíveis de acontecer. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde registrou 53 casos
vacinadas podem receber a vacina posteriormente, e todas as pessoas que podem se expor em regiões de risco de transmissão, ou seja, regiões de mata em boa parte do país, devem estar protegidas contra a febre amarela. Todos os pacientes que contraíram a infecção relataram que estiveram em áreas selvagens ou florestais, seja trabalho ou lazer. Do total, quase 90% são homens. 5h47, vamos continuar falando de saúde no Pulo do Gato. Saúde e qualidade de vida, com o médico infectologista Evaldo Stanislau. Hoje nosso assunto com o Dr. Evaldo é saúde respiratória. Você sabe o que é pneumococo? Mas sabe mesmo? Pois é uma bactéria presente nas vias respiratórias na maior parte das crianças e de parcela dos adultos. Em geral, não nos ataca, mas pode nos invadir, termo é esse mesmo, e causar pneumonia. É a maior causa de pneumonias, otite média, septicemia ou meningite, sobretudo em crianças e adultos mais velhos debilitados pela idade ou com doenças crônicas muito comuns, como pressão alta ou diabetes, entre muitas outras. Infelizmente, sobretudo nos pacientes mais idosos ou debilitados,
aplicativos não oferecem mais esse serviço, portanto, agora cumprindo essa decisão da Justiça. E qual foi a nova manifestação que saiu ontem por parte da Justiça de São Paulo, determinando essa suspensão imediata e, de acordo com o tribunal, desde a decisão de 16 de maio, a Uber e a 99 vinham descumprindo essa notificação. Mas a gente explicou aqui na programação por diversos dias sobre a brecha na legislação de 8 dias úteis. Mas o Tribunal de Justiça não entendeu isso, disse que a Uber e a 99 iriam sofrer uma multa diária de R$30 mil em caso de desobediência, de continuar oferecendo esse serviço. Então, hoje, a Uber e a 99 não oferecem mais esse serviço de mototáxi, e essa nova manifestação saiu depois da morte